Tô. Cultura Rock Habemos. Esse é o Pele Rock 2026. Eu sou Fabiana, conhecida nas redes como Stormwind. Estou aqui hoje para bater um papo com ele, que é o idealizador desse evento que vai ser épico aqui em Pedro Leopoldo. Fala, Diegão! Boa E noite, boa aí? noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, Fabiana? Tudo Prazerão. jóia? O Só prazer é todo meu. vai apertar meu pescoço aqui hoje, né? Ai, ai, ai. Nada. Aqui é um bate-papo para a gente conhecer um pouquinho mais aqui do Pele Rock, falar um pouquinho de rock, né, trazer um pouco de cultura para essa Pedro Leopoldo e matar minha curiosidade, porque lá no primeiro vídeo você falou sobre como surgiu o Pele Rock, né, como que foi, mas falou só um pouquinho e eu fiquei curiosa para saber porque teve um cover aí que não foi do Motorhead, foi outro cover, É, né? mas você também tem história, você tem um joelho quebrado, Perry Rocks. Também tem história. Depois a gente conta É, essa história aí também. Tem umas lembranças aí. Mas eu tô curiosa para saber porque nesse evento, nesse primeiro evento aí, teve uma situação que deve ter chocado Pedro Leopoldo, com certeza. eu não sei de Conta um nada. pouquinho aí como é que Eu não foi. sei de nada, eu não fiz nada. Eu só cheguei lá e fiz o que eu tinha que fazer, não fiz mais nada, tem história nenhuma, nada diferente, não. O que você tá falando? O que se trata Ué, eu fiquei isso? sabendo que tinha um morcego, sabe, assim, voando assim na hora da apresentação. Você lembrou disso, né? Ai, 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 ai. Não dá para esquecer, né? Eu só não sei os detalhes. Mas Meu conte todos, não esconda nada. passado é escuro, passado é escuro. Bom, foi quando o Kiss veio em PL, eu tava já no auge lá dos curiosidades, né? Do mundo do rock. Tava começando a conhecer através do programa lá da rádio do Mr. T. E o Kiss veio no Brasil, eu fui e cheguei aqui, veio Boi da Manta, e na época Boi da Manta era legal, ainda eu saí pra fantasiado. E eu sempre saía de puta, né? Põe a peruca lá e boa, saía de. Acho que todos os homens aqui já foram, né? Eu falava que eu era Dom Blandina, minha mãe. Ela me xingava até. Ah, me xingava todo. Mas nesse, em 83, eu resolvi fantasiar do Kiss, a lembrança do show, né? Que eu fui, eu tinha 16 anos. E aí eu me maquiei, eu mesmo fui lá, comprei as tintas, não sabia pôr nenhuma, comprei tinta guache mesmo. Pintei, achei uma peruca lá, peguei uma camiseta e desenhei a capa do disco do Kiss. Desenhei a do Creatures of the Night no peito da camiseta e saí. Fiz um achado, um instrumento do tamanho, na escala certinho, de madeira e saí pra rua com aquele troço. O povo saiu correndo igual um retardado, achando que era o capeta, que era o sei lá o que. Da roça já viu, Imagina. né? E daí Churuca tava inaugurando o vagão. Saudoso vagão. É, e a gente é muito amigo até hoje. E eu também fui lá, dei uma mão pra ele também. Sempre que eu podia, passava lá, batia picareta, fazia o que fosse lá pra ajudar ele. E eu me aventurava com violão, mas era em casa. Eu tocava só pra mim mesmo. Eu tocava os rockinhos que eu sabia, que eu conseguia lá. E não tinha nada, e ele foi e me chamou, falou: Diegão, você podia tocar violão aqui pra ir na inauguração do vagão. Eu falei: o que? Você é louco? Você tá doido? Eu tenho vergonha de tocar pra mim, pro espelho lá, você tá doido? Eu falei: não, eu preciso de alguém aqui, isso não tem nada, não tem nada do que das músicas que eu gosto, que a gente gosta e tal. Aí eu fui pra ele, me deu as ideias de cocô que eu tenho, né? Ele foi e falou, eu fui e falei com ele: Churuca, se eu juntar mais, o que você acha se eu juntar mais três caras e a gente fazer um cover do Kiss? Aí ele falou: muito bem, Diegão, gostei, vai ficar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom, vai ficar bom. Acha os doidos aí que vai dar bom. E eu achei.
Achei, chamei os amigos meus que já eram fãs do Kiss. Na época foi tanta gente, já passou. Foi Mutuzinho que ia fazer o Paul Stanley. Quando eu pintei do Gene Simmons, né? E Pauline Kiss pra guitarra, fazer o Ace Frehley. E eu não lembro quem foi pra bateria. Acho que foi Marco Aurélio. E depois ele foi pra guitarra, um negócio assim. Mas é isso, ninguém sabia tocar, além de mim, que eu sabia mais ou menos, só o básico. Como é que ia fazer? Aí me veio a cabeça, eu tinha a coleção inteira do Kiss desde o princípio. Eu falei, vou pegar um show ao vivo, gravar na fita cassete. Era Edson Viado que ia pôr o show, o som. Põe a fita pra Edson e a gente fica lá fazendo bobagem lá em cima, lá dublando, fazendo de conta que é. E daí eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa melhor. Aí vem as ideias de Jerico. Aí eu comprei aqueles pacotinhos de melzinho, né? Mel ou doce de leite. Comprei anilina vermelha. E, né? Fiz uma furinha de seringa. Chupei o melzinho, o doce de leite. Injetei o restinho de mel com anilina vermelha. E voltei pro pacotinho. Tampei com cola o furinho. Peguei um cinto do exército que é cheio de bolsinha assim, do Lindenberg, nosso saudoso Lindenberg. Saudoso Liliu. O pai de Paquito. Ele me emprestou o cinto pra cintura, ficou muito bacana pra dar o visu. Já tinha peruca, saía pra casa de tudo até mulher que eu conhecia, pedir roupa de carnaval emprestada. Aqui as correntes, aqueles troços todos. Eu falei, eu queria mais, só aquilo não estava suficiente para fazer o sangue. Eu queria mais. Aí eu. Olha o trabalho que deu, estava empenhado. Eu não sei da onde veio essa ideia, é óbvio que é da cabeça de cocô, né? Morcego, por causa do Ozzy, óbvio, né? Lembrei do Ozzy lá. Uma homenagem ao Ozzy, né? Juntando com a criatividade. Aí o que eu via na rua da como é que chama a rua? Do lado da cooperativa ali tem umas árvores frutíferas. Ficava morcego dando rasante no seu tempo inteiro. Aí alguém falou que com vara de pescar você pegava o morcego por causa das ondas que você ficava chacoalhando assim. E vai os jacu lá, né, de noite, fica lá com vara de pescar de noite pra pegar morcego. E fomos, pegamos o morcego. Falei, agora o bicho tá morto aqui, e aí? Eram outros tempos, né? Senão eu apanhava. Pegar os bichinhos. Maltratar os bichinhos. Não só apanhava, né? Depois de 2020, cadeia. O problema é bem cadeia. E daí peguei um morcego grandão, bitel do morcego assim. Eu fui. E tinha o Serginho Papa, que morava na casa de mãe na época. Ele faleceu, coitado. E ele trabalhava no PA. Aí eu fui e pedi ele, Sérgio, aplica um cloroforme nesse bicho aí, tem qualquer nele pra ele preservar o bicho até lá. Eu ficava fedendo na hora lá e tal. Aí foi lá e aplicou, falou, ele chegava entre. Eu tinha até pouco tempo o papel dele, o morcego já tá pronto, não sei o que. Ele chegava no trabalho. Aí eu abri o morcego, põe no sol e deixava secando, e cloroforme aplicado. E levei o bicho pro show. O que eu ia fazer? A ideia era só pôr ele assim, pronto, né? E tal. E fui, menina. Aí começou o Edson chegar lá naquele fogo todo, passei a fita pra ele, expliquei pra ele tudo. E tava lotado a inauguração do vagão, lotado. O palco era baixinho, tinha meio metro de altura. E fui na Zé Boró, o pai de Boró, trabalhava na prefeitura. Ele me dava, eu expliquei para ele o que a gente queria fazer. Eu pedi ele lá se ele podia me ajudar, né, com alguma grana. Eu nem trabalhava na época, fichado não, era só os gatos. Ele me deu uma nota em branco, falou, vai lá, compra o que você quiser. Aí eu ia no Jaime. Confiança, hein? Me veio mais ideia já não era suficiente, eu arrumei mais ideia de bosta, né? Comprei cartucho de pólvora.
eram uns cartuchos assim, redondos assim, de pólvora. O pó, né? Comprava uns 10, 20. Aí chegava antes do show, eles faziam aquele caminho de pólvora assim, quase uma polegada assim, no palco inteiro, trançando o palco. Aí comprei cartolina, fiz um círculo dessa altura assim, uns 25 centímetros de diâmetro assim, e com um buraco pra bomba garrafão. Gente! E o caminho de pólvora terminava assim, no estupim da bomba garrafão que estava dentro desse círculo de papel. Dentro desse círculo de papel eu enchi de farinha. Até o tampo dele, assim, nessa altura de farinha. O negócio só melhora, né? Eu não sabia o que ia dar. Ia fazer com a fumaceira e mais nada. Pra mim, né? Bom, chegou na hora lá, Edson ficou doido, que ia queimar os fios dele, saiu aqueles fogão de quase 1 metro de altura. Começou com o pau quebrando, a gente com as pernas abertas no meio daquele fogão, cruzando, passando no meio da gente, até que assim, nessa altura. Nossa. E fogo passando. Chegou naquele estupinho que é a bomba garrafão. Ou você vê que troço mais bacana. O troço faz igual um cogumelo daquela. A gente vê a filmagem da bomba atômica, né? Aquele cogumelo. Idêntico, saiu 2, pum. Saiu aquele troço assim. Nossa, deu um visual do caralho. E aí eu já pegava o saco, virava as costas, virava saquinho de sangue, punha na boca. E ficava quietinho, babando sangue, aquele troço todo. E eu tinha pego também osso de canela de boi no açougue, ficava com o osso assim, babando em cima do osso. E o povo delirando, ficando louco, né? Eu nunca tinha visto na vida, né? Na roça. Não, pra roça que Pedro Leopoldo era. Hoje já melhorou um pouquinho, mas em tanto. Mas deve ter sido um caos. Teve um cara lá que eu me lembro, assim, nitidamente, como se fosse hoje, tava de camisa social branquinha, de manga comprida, chegou na frente do palco e começou a xingar, gente, mas xingar mesmo, essa é um grande merda, essa bosta, não sei o que troço todo. Menino, eu virei as costas pra ele, coloquei um saquinho de sangue, pus na boca, mastiguei todo, enchi a boca, tava a boca assim, ó. Virei, cheguei pertinho dele, dele todo, cuspiu que ficou todo breiado, e saiu correndo pra lá que a porra. Filha da puta. Aí, entusiasmado, peguei o morcego e subi na caixa de som. Aí, as ideias. Subi na caixa de som na hora da God of Thunder, que era mais conhecida na época, né? Sim. Tinha vindo no Brasil, acabado de vir no Brasil. Nem que eu subi nela na caixa e comecei, peguei o morcego, o baixo todas, peguei o morcego e peguei o sangue e comecei babar em cima do morcego. A caixa balançou. No que a caixa balançou, tava com a boca aberta. Morcego, um cacete do morcego, tum na minha boca. E o instinto, fechei a boca. No que eu fechei a boca, puxei a cabeça, ficou dentro da boca. E o corpo foi. Que maravilha. Eu já estampei aquele monte de tripa que estava no meio do povo. O povo abriu aquele buraco e voltou e eu cuspi a cabeça do morcego pra fora. E não fechei mais a boca. Na hora que acabou a música, que era a última do show, eu já voltei atrás, era Maurício, amigo nosso, estava lá atrás do primeiro. Desinfetar aqui. Me deu um copão de cachaça, eu fiquei bochechando quase meia hora, capô. E foi isso. A história foi essa. Então, assim como o Ozzy foi sem querer, querendo. Eu incrível o povo pedindo autógrafo, o povo que estudava comigo do meu lado pedindo autógrafo, achando que era o Kiss mesmo. Então foi um sucesso. Isso é muito bom, né? Apesar da loucura toda, né? Eu acho que se a gente está se propondo a ir para o palco, tem que ter show. Né? Acho que a performance ela é importante. Aí você viu, a ideia de Jerico já vem desde cedo. 83. Assim, eu não chamo particularmente de Pele Rocks, que não foi um evento que eu criei, né? Mas foi a primeira apresentação que eu fiz já ponderando esse tipo de coisa, que não existia isso, nada parecido, nada do tipo. Que se Sim, até rock no Brasil era assim, não era tão divulgado, né? As pessoas não conheciam, era difícil trazer até mesmo os discos para cá, né? Sim.
sim, eu vim trazer bem depois, anos depois, outra história longa, longa. De lá para cá, então, assim, muita coisa mudou, né? Sim, sim. No cenário do rock, né, mundial e também em Pedro Leopoldo, e inclusive o próprio Pele Rock, né? O Pelly Rocks, é, desde o começo aí, teve algumas caídas aí, mas teve as caídas que foi por fatos políticos, não relativos ao Pelly Rocks, Sim, relativos sim. à politicagem, né? A questão, a falta de apoio aí, né, Sim, porque prejudicou muito. enquanto eu trabalhava, até de 83 até 2008, não sei, não faz as contas, não um tanto. Ah, é melhor não calcular. Dá um monte de Não ano. vamos calcular, não vamos falar de idades aqui. Dá uns 30 anos por aí, mais ou menos. É, Eu juntava dinheiro um ano inteiro do meu trabalho e pagava o evento, pagava o PL Rocks. E foi baseado nisso e naquela história que eu conto lá no filme, no vídeo também, o porquê que eu fiz o PL Rocks, que surgiu a ideia de fazer daquele show do Kiss, o primeiro show do Kiss, um evento. Foi. sim. Assim, e o Kiss, inclusive, foi muito interessante porque deu uma conexão aí, porque aí eu não vou falar o nome certo, né? Que eu sempre confundo. Jane, Gene Simmons. Gene Simmons. Ele é um cara que sempre foi sóbrio, né? Sempre Uhum. se manteve sóbrio, com uma mãe que passou aí episódios terríveis durante a Segunda Guerra, então ele falou Sim, que não queria dar esse desgosto para a mãe. sim. E justamente essa sobriedade, essa questão de faz, fazer acontecer aí no rock, curtir, né? Ter essa alma rock and roll, mas de boa, né, com tranquilidade, com a cabeça no lugar, É, que é é, o PL Rocks também, porque né? foi meio similar comigo, apesar de eu não ter nada, minha mãe tem nada a ver com a Segunda Guerra, nem campos de concentração, né? Ela não Uhum. tem, né, tão velha Ainda assim não. Mas ela escrevia carta para Elvis quando ela foi pro exército, xingando Deus e o mundo, porque pra ele não ir pro exército, que não sei o que, ficar dançando no teatro das casas lá, as músicas de Elvis. E não pode nem pensar em falar da sombra de Elvis, que você toma um tabefe na orelha se você estiver perto dela. Ela falou que o lugar do lado da cadeira de Elvis, lá tem um lugarzinho lá escrito Blandina, tá esperando ela lá. E por aí vai. fã número um. É. E eu nunca mexi com droga de espécie nenhuma, nem bebo. Assim, esporadicamente, se eu beber, eu bebo um dedinho assim de uísque num copão de coca. E dura a noite inteira um copo. Eu não gosto de cerveja de forma nenhuma. E eu Ai, sorte sua. não gosto de ficar Bebo bêbado. socialmente, também não sou fã, sou careta, Eu sou é, caretaço. A única coisa que eu eu também faço sou, errado mas é isso beber aqui. eu bebo um pouquinho. Não bebo nada, não gosto não. Não gosto de ficar bêbado, eu quero estar ativo pra tudo. Foi a primeira experiência que eu tive, eu já experimentei. Fumei um bagulho, fui pra rua, pra um troço que eu tava doido pra ver. Cheguei em casa, comi igual doido, não lembrei de porra nenhuma. Falei, que merda, pra Perde, que serve essa merda? Eu falei, pois desgreta é. danada. E ainda vomitei igual um doido. Depois eu Ah, falei, não serve pra nada. E nunca mais usei. E foi a história do Pelly foi bom Rocks também. começou dali. E agora, 2026, edição 2026, Uhum. né? Muitas novidades aí. É, não sei se naquela época, né, lá atrás, eu lembro de algumas bandas aqui em Pedro Leopoldo que faziam um som autoral, eu sei que você não gosta dessa palavra, Não. né? Mas de É, lá para cá eu vi que algumas coisas se perderam, algumas bandas se foram, outras chegaram, e agora vem o PL Rocks 2026 com esse apoio também aí, né, das bandas de composição própria. É essa isso, palavra exatamente. certa? É um particular meu, não é nada assim. Eu não gosto de nada de relativo a modinha. Pra mim, autoral é coisa, palavra modinha.
E pra mim até desvaloriza o músico. É uma coisa pessoal minha, né? Pra mim, Uhum. quem dá valor ao seu trabalho na música, te fala a palavra minha é composição própria. Autoral é coisa de modinha e qualquer um faz, chega lá e pra mim. Então eu valorizo mais a pessoa que se valoriza usando o termo real da coisa que eu diria. Esse tem Trazendo para raiz de si ali, autoral, né, esse tem trazendo raiz. a propriedade ali da criação, né? Exatamente, exatamente. Bom, e aí, Ah, deixa eu continuar. Você falou um ah, pouco não, do sim, sim, negócio não da. pode continuar. É, na verdade, sim, é um outro objetivo que está intrínseco no PL Rocks é o pessoal local, as bandas locais, terem o espaço. O que não acontece aqui de forma nenhuma. Aqui em Pedro Porto tem uma cultura meio pobre de Sim. rock. Não musical, mas de rock. Né? O negócio aqui é pop, é sertanojo e Uhum. agora ainda entrou essa desgreta de funk. E pelo amor de É uma Deus, praga, é uma praga. ninguém merece. E o rock fica de fora. Não, não confunda rock com pop, que não tem nada a ver. Nada. São mundos opostos. Sim, estilos E, totalmente diferentes. e o PL Rocks é o espaço que a pessoa tem. E no PL Rocks eu não faço muita disseção se é de composição própria ou se é cover. Se está fazendo um bom trabalho e tiver lugar ali, eu vou pôr. Eu vou pôr os caras. E é os caras que vão tocar no PL Rocks são todos amigos, todos conhecidos, que alguns nem pediram para tocar, mas a gente tem que trazer esse reconhecimento para eles, né? Porque estão fazendo um trabalho muito bacana. Agora também se tiver fazendo um troço que teve um tempo aí que ficou meio moda aí que o postor fala, ninguém valoriza as bandas autorais. Só pelo nome eu já não valorizo. Fala que é autoral. eu. Mas, olha, tenho eu considero que tenho muito bom discernimento. E não é só chegar e escrever um troço e meter dois, três acordes e chegar lá fazendo igual Não, sertanojo lá e achando que todo mundo vai gostar, não. não é Muito tão pelo contrário, simples não é assim. simples. Por isso que eu valorizo muito as bandas covers. Porque eles se Com certeza. dedicam muito àquela banda que eles estão determinados a fazer, estudam muito a música em todos os seus corners, né? Todos os cantos, todo efeito, todo. Por que a música sobe, por que desce, por que muda o tom aqui, por que muda ali. E eles vão profundamente. E ali é uma lição, é um aprendizado. E com esse aprendizado você vai levando ele pra frente e todo. Eu acho que ninguém na vida nasceu, chegou assim, eu vou fazer uma música. Nunca escutou uma música na vida, chegou assim, eu vou fazer. Tom, chegou e puf, fez de primeira. Duvido. Obviamente É, escutou alguém, foi lá ver, não, que negócio legal, como é que é isso aqui? Foi lá e viu, estudou e correu atrás dele. E eu, se você está fazendo um trabalho legal, você vai ter uma oportunidade, sim. Se tiver o meu é, alcance, eu vou. E assim que a gente valoriza o cenário, né, e movimenta o cenário aqui de Pedro Leopoldo, principalmente, a região ela já tem um cenário, já tem bandas, até as bandas daqui, né, que vão para lá, para BH, né, já tem um cenário bem estabelecido, é que a gente precisa realmente movimentar isso, né, trazer de volta um renascimento do rock em Pedro Leopoldo, né, nunca morreu, né? Só nunca morreu, eles mas tentam apagar, né? Tá tentam. essa idiotice aí de Pedro Leopoldo, capital do bosteio, show. Merda, nós temos cultura cabemos. Não é Sim, desfazendo totalmente, não é desfazer, mas sertanojo não é música, não. Me desculpe. é. Tem coisa de qualidade dentro, mas isso aí que tá aí hoje não é, não. Hoje não, virou algo Não, muito banal também, não, é né? um troço que, pelo amor de Deus. Não, o rock está inserido não só dentro da música, mas também na moda, na arquitetura, em tudo, influencia tudo. Então, a cultura do rock é muito forte e a gente precisa realmente apoiar.
E o PL Rock está aí para isso, e assim, é uma iniciativa grandiosa, por isso que eu falei que é um evento que vai ser épico, né? Já vem sendo nas edições, assim, eu sempre gosto, sabe? Eu sempre saio falando bem, curto demais, bato muita cabeça, entro no moche, Quebra joelho. quebro o joelho. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Faz parte. Aconteceu, tá aí a cicatriz para contar a história. Ai, ai, ai. É isso. Mas como eu disse no meu último vídeo lá sobre eu tava minha entrevista com o Mr. T, que vai ser nosso locutor. O rock, ele é diferenciado. Ele é diferente. Ele Sim. desperta uma coisa diferente na pessoa. Principalmente se você for músico, tiver alguma tendência musical, aquele troço ali brota no você assim de uma hora para outra, do nada. Seja o que for, um instrumento ou voz, o que for. Ele É, faz é, uma é, ligação com a ele, nossa essência, é é, uma ele, coisa de alma, assim. ele abre o outro lado da cabeça aqui. Vira a chave, faz a gente pensar, Exatamente, exatamente. né? Porque abrange muito, uma coisa muito maior do que simplesmente música. É todo um conjunto lá, né? De Sim. coisas. Geralmente quem curte rock gosta de estudar, gosta de buscar conhecimento, né? Então a gente gosta de ter uma opinião própria sobre Exatamente, tudo, né? exatamente. Então eu acho que isso abre a mente aí para muita coisa, por isso que acho que realmente a gente é diferenciado. Vamos puxar sardinha aqui sim, somos todos diferenciados, Não precisa puxar né? sardinha, Precisa, você né? falando a Nem precisa verdade. porque é verdade. É, tem escapatória. O primeiro grito revolucionário que você vai escutar na música, o que pouca gente valoriza, vem do punk. Tá Sim, brigando lá, não interessa a direita e a esquerda, eles estão lá quebrando o pau. Deu alguma é merda, fez contra o alguma merda lá, eles vão sistema. lá e quebram o pau. Eu Exatamente. adoro essa porra. Acho do É caralho. muito bom, é muito bom. O punk, ele inspirou muitas bandas, muitos Muito, estilos, inclusive. muitos. Mas aí no cenário do rock, inclusive, né, nos eventos aí, a gente vê coisas boas, né? Todo esse pessoal fazendo música de qualidade, se dedicando, mas a gente vê algumas coisas, alguns comportamentos assim meio complicados também de lidar, né? Não sei se isso já atrapalhou vocês enquanto músicos, mas o público às vezes assim sente um pouquinho assim que algumas pessoas têm, por exemplo, um ego mais inflado, sabe, um estrelismo ali que atrapalha o show, sabe? Olha, eu Não sei se entendi. atrapalham você, se a percepção é parecida, não sei. Eu como o mentor e cabeça do evento, eu posso impor certas coisas ao evento em si. Uma delas é isso. Eu não tenho saco pra nego estrela, não. E nem nego chato. Nós temos uma vantagem dentro do rock, que é, por exemplo, se entra nego ladrão, ou um tá extrapolando, ou fazendo alguma merda, a polícia é a última a saber, porque nós já quebramos a orelha do filho da puta e jogamos ele pra fora, entregando pra polícia, já Já moí. resolve Já ali. moí, toma aqui, ó, só limpar, só levar. E no estrelismo, no PL Rocks, chegou lá, eu quero paninho, não tenho água, não tenho toalha. Vai, na hora eu falo com ele, vai procurar toalha, tá lá na sua casa. Some daqui. No palco você não sobe. Aqui não é lugar de otário, não. Ou você é humilde, ou então não entra. Você vai estar aqui no mesmo palco, com o mesmo som para todo mundo com as mesmas condições, todo mundo com assim, o mesmo tipo de alimentação, tudo igual para todo mundo, né? Uhum. Exceto, óbvio, tem os valores de cachê, que tem gente que está não sei quantos anos de trabalho na estrada, tem um custo de quem vem de fora, né? São coisas um Tem pouco uns diferentes. pormenores ali que Tem esses faz, pormenores faz parte mesmo. que faz parte do evento, da história de cada banda também, né? Agora, estrelismo e querer aparecer, tchau.
E uma coisa muito bacana Não no. só por trás dos bastidores, mas a gente percebe quanto público, a gente percebe, Exatamente. né, esse comportamento fica chato realmente. A gente quer ver show, a gente quer ver coisa boa. A gente não, Sim. né, não quer Uma coisa, lidar com o ego de ninguém. uma coisa boa é que todas as bandas, todos são meus amigos. Eles fizeram um preço bem baixo para vir aqui, porque eles sabem o porquê que é o PL Rocks, o objetivo do PL Rocks. Sim. E uma das coisas que eles mais gostam também é que eu sou britânico ou europeu quanto se diz respeito ao show. Por exemplo, teve o penúltimo PL Rocks, teve uma banda lá que preparou de tudo lá para uma música lá, toda a coreografia. Na hora que foi começar a tocar ela, puf, desliguei o som. Esse é o chutar microfone, chutou tudo em cima do palco. Aí me viu, saiu descendo do palco correndo, chegou lá e me pediu desculpa. Eu falei, Mas porque passou do eu falei, horário. velho, horário. Ah, fulano atrasou, não sei o que. Eu falei, não me interessa. O cara, a próxima banda lá, não tem nada a ver com isso. Você se vira com seus problemas lá. Seu músico fez merda e atrasou, você se vira com ele. Porque os outros lá têm horário, têm outros compromissos, como você tem. Se fosse você no lugar da outra banda, você não ia gostar. Então, é horário britânico. Cada banda vai ter lá no PL Rocks 1h30 de palco. Ou seja, horário de palco, hora de palco, 1h30. Você sobe, monta, 10 minutos, 5 minutos antes, você para, acabou e dá a linha. E eu aviso, né, pra banda, ó, faltando 10 minutos, ele tem tempo para mais uma música e dá a linha. Passou disso, faltou 5 minutos, não começou a desmontar, eu desligo o som. Tchau. E todo mundo gosta disso e aprecia isso. Sim. Que a maior crítica de todo Sim. músico do exterior, né, de fora, é a falta de compromisso do brasileiro. O tal do Sim. jeitinho brasileiro que ninguém suporta. Uhum. E isso, quando tem outras pessoas dependendo do seu horário, fica muito complicado, né? Então, tem que ter alguns limites, tem que ter algumas regras, né? Tem outras regras que é interessante o pessoal já saber também, tanto as bandas quanto o público, Uhum. né? Para que a gente consiga curtir o evento da melhor forma, né? Para que seja legal para todo mundo. Sim. Tem um importante aí, que é o tal de futebol, né? É danado. Se você O vai no. Brasil é o país do futebol, porém, tem o seu lugar para isso, né? Se você. Vamos falar de Minas, aqui de Belo Horizonte. Se você vai no Mineirão, final Atlético Cruzeiro. Aí você entra lá na torcida do Atlético com a camisa do Cruzeiro. Ou na torcida do Cruzeiro com a camisa do Atlético. O que vai acontecer? Não dá certo. Pau. Não, não, Pau na não, hora, não o dá. pau quebra e vira aquela merda e tem briga de torcida. Por isso que eles têm até esse troço de torcida única, sei lá. Troço que Torcida organizada. eles tentam não evitar a bagunça. Ah, E, sim, quando separam, né? e no PL Rocks vai ser proibido nos músicos, qualquer músico, qualquer banda, se vier com camisa de futebol, não entra no palco, pode ir embora. Não entra. Não vem com futebol, política, religião, guarda isso para outro lugar. O rock não é ambiente para trazer confusão, não. Porque são Não, coisas é um que. momento de união, né? Trazer É, isso aí. Agora eu vou falar da minha parte mística aqui, né? Que essa energia de separação, de briga, não combina com o que a gente quer, né? De estar ali, estar curtindo, todo mundo curtindo de boa, essa conexão, né? Esse fortalecimento do rock. E briga não funciona, né? nunca funcionou para nada, né? Para nada, nada. Ai, Então ai. é dado o recado, hein, galera?
camisa de Nada de futebol, camisa de banda. Não tchau. vamos estragar o evento, por Não, favor. camisa de banda pode, não pode camisa de futebol. Ah, camisa de É, banda. Camisa porque de futebol. De banda pode. de banda Banda. pode, porque se você chegar no PL Rocks lá com a camisa do Megadeth, outro que chega com a do Slayer, outro que chega com a camisa do Sex Pistols, ou chega do Black Sabbath, ou de Burtuzan, Venom, vai tudo fazer festa do mesmo jeito. Vai, vai. Já teve muita, não aqui no Pedro Leopoldo, mas assim, né, em outros lugares já teve muita separação assim de quem curte o quê, mas agora já o pessoal já está abrindo a mente, já está aceitando, tá vendo que é rock e se é rock a gente tem que se fortalecer mesmo, que senão a gente perde espaço para esse tanto de coisa ruim que tem por aí, né? É, o pessoal do Bom, rock ele acaba caindo na real, né? Falei assim, eu tô parecendo gentinha. Aí ele para, fala é, que palhaçada. Aí mesmo para e vê que, porra, tem nada a ver. cada um curte o seu rock, É, né? com respeito Que e é boas. bom, com respeito, né? E dá tudo certo. O É, evento vai ser maravilhoso. Deus quiser. Jagão, eu acho que se eu tomar mais tempo seu aí, a gente vai falar aqui até amanhã, Aí eu não ligo, não. né? Também não, mas amanhã eu tenho que trabalhar. E tem o problema quem é que vai ter paciência pra assistir isso aqui, né? Ah, não, vamos assistir, né, gente? Vamos assistir. Inclusive, tá no YouTube. Se inscreve aí no canal do PL Rock, curte, comenta, compartilha. Aquela pessoa lá que não está sabendo que vai rolar esse evento, manda para ela, para que ó, esteja presente no dia, fazer força com a gente, curtir esse rock, que vai ser maravilhoso. Manda para quem também ainda não curte muito rock, mas traz para cá, traz para ouvir música boa. Então Sim. curte aí. Essa é a ótima presença de todos lá e assim, a coisa mais gratificante desse ano também foi o apoio da prefeitura, né? Ah, sem dúvida O, alguma. o Emiliano abraçou isso com força. Ele falou: eu tenho espaço para todo mundo aqui. E eu Isso é vou fazer. muito Ele bom. virou para mim ainda na candidatura dele: nós vamos fazer, nós vamos fazer. E eu vim com ele, tá junto aí, a gente vai fazer tudo. A prefeitura vai bancar tudo. Maravilha. E cumpriu, né? Prometeu É, e cumpriu. prometeu, cumpriu e tem uma grande novidade. Aí novidade, gente. Aí a gente gosta mais ainda. Eu já abri lá que o Mr. T vai ser o nosso locutor. Já Maravilhoso, abri, Mister T. já abri também que vai ter. Aliás, não perca os programas dele em toda sexta, sábado e domingo, a partir das 10 horas da noite, na 92,1 Muzirama. Tem até o aplicativo aí no Google. E é só Maravilha. rock and roll. E se você falar com ele, mandar mensagem, ele fala lá e xinga você. Ele fala porque for lá ao vivo, lá te xinga todo. É gente boa demais, gente bacana demais. Sim, Eu maravilhoso, maravilhoso. já revelei também os motoclubes, os dois motoclubes que vão são nossos parceiros. Sim. Nesse que nós estamos Parceria forte aí com o Motoclube. nós estamos juntando força com o Bulldogs de Pedro Leopoldo e Ronins Uhum. de BH. E vai ter o aniversário Do do Bulldogs, né? Bulldogs, né? Que vai ter a festa tradicional. Vamos ter uma Sim. área de camping também para o pessoal Maravilha. Preparem as barracas, então, pessoal. pernoitar. E não se preocupe que eu já falei com o Emiliano lá, nosso prefeitão. Falei, velho, eu quero aquilo detetizado. Todo mundo morre de sair carregando carrapato pra casa lá naquela porra daquele lugar. É todo É detetizado, tudo verdade. limpo e tal. Ele falou, não, preocupa não, vai estar tudo de primeira e ele sempre faz. E a grande novidade do PL Rocks, que serão 14 bandas. 14. Muito bom. 14 bandas em 2 dias. Em 2 dias. 2 dias de rock. Começa no sábado a partir de 4 horas da tarde. E o PL Rocks não é bosteio show. Nós terminamos no horário, com respeito ao público. Meia-noite, no máximo meia-noite e meia, parou. Isso no sábado. A gente podia Uhum. extrapolar mais. Né? Se chegar 1 hora é muito. A gente não faz isso.
ainda mais que o público lá, ninguém é obrigado a escutar o rock, né? Ninguém é obrigado. Assim como a gente não gosta de alguns estilos, É, outras pessoas também não gostam, então exatamente. vamos, né, Mas respeitar. nós obedecemos o direito de todo mundo e seguimos dentro dessa regra. E no domingo vai começar cedo, porque tem um café da manhã pro pessoal da área de camping. Olha, Já maravilha. como é o café da manhã, o povo tá acordando e tudo meio com a cara torta ainda. Aí nós teremos a voz e violão de só rock and roll também, só pra eles começarem mais calminho. Aí depois o pau Para quebra. acordar, É, aí o pau vai quebrar até 8 horas da noite, no da noite. domingo. 8h30, 8h30, 9 horas da noite, no domingo, o dia inteirinho. E a grande novidade pro Perry Rocks, que eu ainda não revelei as bandas, vou revelando com os vídeos, vou soltando para Sim. vocês, é que é a entrada. Adivinha quanto que é? Para 14 bandas. Nossa, deve Dois, ficar caro demais, hein? 14 bandas, 2 dias? é, E aí? 1 quilo de alimento Que não valor que é perecível. esse? 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha. Por pessoa, por cabeça. E ainda, Agradeço a Emiliano por isso. Ele está fazendo isso pra gente. e ainda ajuda quem precisa. Exatamente. É uma mão lavando a outra. Maravilha. Rock sempre foi assim. Sempre, sempre. Não vai ser Essa união que a gente quer ver lá, né? exatamente. Esse apoio e que o cenário daqui só bombe daqui para frente e venham mais Pele Rocks aí. Deus quiser. Legal. Muito obrigada pelo bate-papo. Adorei, né? Disponha. Pessoal aí também, fica ligado. Como o Jagão falou, vão ter entrevistas aqui, vão ser reveladas as bandas. Acompanhe aqui no YouTube e também lá no Instagram, @PLRocks, né? Segue lá e curte, comenta e compartilha. E nos vemos lá. E aqui também, né? Nos vemos lá. E sejam loucos, mas com responsa. Cultura. É isso aí, Cultura e galera. qual cabemos. Isso Boa aí. noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.